Ensina.net, seu portal de aprendizagem. Ensina.net, videoaulas pra você. De qualquer lugar, você pode acessar. Várias formas de pagamento, invista em seu presente, pro futuro alcançar. www.ensina.net. Acesse www.ensina.net. Bom, continuando com o nosso treinamento para Ambid, hoje o nosso tema vai ser princípios de investimentos. Então vamos falar um pouquinho sobre princípios de investimentos. Vamos tratar principalmente de 3 aspectos extremamente importantes na hora de tomarmos decisões de investimentos. São os aspectos relacionados à rentabilidade, retorno ou rentabilidade, liquidez e risco. Então, esses 3 aspectos, rentabilidade ou retorno, liquidez e risco, devem ser analisados sempre conjuntamente. Então, vamos começar a nossa discussão sobre princípios de investimentos. Tema bastante tranquilo e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vamos lá. O que é uma decisão de investimento? O que está envolvido numa decisão de investimento? Ora, de uma maneira geral, quando nós pensamos em investimento ou investir, nós estamos abrindo mão do consumo de uma determinada quantidade de recursos hoje, na expectativa de que nós consigamos obter mais recursos amanhã. Ou seja, por que alguém aplicaria numa caderneta de poupança, num fundo de investimento ou comprando a ação de uma determinada empresa? Um investidor, partindo do princípio que ele seja racional, e esse é um conceito importante, porque toda a teoria econômica e financeira parte do princípio de que os investidores são racionais. Nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas partindo do princípio que o investidor seja racional, ele só aceitaria, a princípio, um investimento se houvesse uma promessa de um retorno adicional lá na frente. Ninguém, por exemplo, deixaria de consumir R$100 hoje para daqui a um ano receber R$95. Porque nessa situação seria muito mais interessante consumirmos os R$100 hoje, ok? Então, esse é um ponto importante, um ponto inicial que vale a pena a gente discutir. Então, o investimento tem sempre a ver com postergação de consumo hoje, na expectativa de recebimento de algo um pouco maior lá na frente. O que mais é interessante ou é importante nós discutirmos em relação a decisões de investimento? Acompanhe aqui comigo, por favor. Como vocês podem observar, as decisões de investimento envolvem, normalmente, pelo menos 3 fases ou 3 elementos muito importantes. Quais são eles? Identificação, avaliação e seleção das diversas alternativas que os agentes econômicos, ou seja, as pessoas, as empresas, têm na hora de fazer os seus investimentos. Então, isso é muito importante. Você, investidor, normalmente tem, ou os investidores, normalmente têm uma gama muito grande ou muito ampla de possibilidades para aplicação de recursos. Então, para nos auxiliar nisso, nós fazemos normalmente essa análise baseada, em primeiro lugar, na identificação, em segundo lugar, na avaliação e, em terceiro lugar, na seleção das melhores alternativas. E acho que tem um ponto importante também que vale a pena discutirmos agora, que é o conceito de diversificação. Por que é importante esse conceito? Vamos retomar aqui o slide. Vejam, o processo de decisão de investimento envolve 3 etapas, como nós vimos. Quais são essas etapas? Identificação, avaliação e seleção de alternativas. Ok. Isso significa que nós temos várias alternativas. E dentre essas várias alternativas, nós selecionamos algumas. Eu, enquanto investidor, poderia aplicar todos os meus recursos num só ativo? Claro que poderia. Só que muitas vezes é mais interessante nós diversificarmos, nós alocarmos os recursos em vários ativos, na tentativa de se buscar menores riscos. Então, esse é um conceito importante, conceito de diversificação. Ok? Bom, quando que o investimento é atrativo? Vamos pensar primeiro só do ponto de vista de retorno. O investimento é atrativo do ponto de vista de retorno quando ele traz uma taxa de retorno superior
aquela por nós imaginada inicialmente. Por exemplo, eu tenho certeza que se vocês aplicarem R$100 mil num determinado investimento e depois de um ano obtiverem um retorno de 2%, vocês não vão estar satisfeitos com esse investimento. Por quê? Porque 2% é muito pouco para remunerar um capital aplicado, R$100 mil no caso, durante um período de um ano. Provavelmente, com essa taxa de retorno bruta de 2%, você não conseguiu nem cobrir as perdas advindas da inflação. Então, o investimento vai ser atrativo ou não, dependendo da taxa de retorno efetivamente obtida por esse investimento. Esse é um ponto importante, porque quando nós fazemos um investimento, é muito difícil, para não dizer que é impossível, você saber qual vai ser o seu retorno efetivo. O que eu quero dizer com isso? Qualquer que seja o investimento, você só vai conseguir saber o retorno efetivo, o retorno real, no final da operação. Por que isso? Porque você não sabe qual vai ser a taxa da inflação, você não sabe o que vai acontecer com as taxas de juros, você só vai ter essa ideia de forma precisa após a realização da operação, no vencimento da operação. Esse é um ponto importante, porque sempre que nós entramos no investimento, nós entramos nesse investimento com base na expectativa de retorno que nós temos. Então, quando eu invisto num determinado ativo, eu estou trabalhando com a ideia de retorno esperado. O retorno efetivo só virá posteriormente. Então, esse é um conceito importante que eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre ele. Bom, como é que o investidor racional age, então? O investidor racional age levando em consideração sempre o binômio risco-retorno. Então, a análise do investimento requer necessariamente, pelo menos, a consideração desses dois aspectos, risco e retorno. Não dá para tomar uma decisão olhando só o risco, ou não dá para tomar uma decisão olhando só o retorno. Para a decisão ser tomada de forma mais correta, eu devo observar os dois aspectos conjuntamente, o aspecto risco e o aspecto retorno. Por exemplo, se eu falar para vocês, olha, tem um investimento aqui que tem uma taxa de retorno esperado de 15% ao mês. É um bom investimento? A princípio parece ser, porque a taxa de retorno prometida é muito grande. Mas será que essa taxa de retorno prometida compensa o risco desse investimento? Perceberam como é que funciona a coisa? Eu não tenho como tomar uma decisão do ponto de vista técnico correta se eu não considerar risco e retorno. Então, a análise deve ser sempre conjunta. A análise necessariamente é conjunta. Bom, vamos simplificar aqui, fazer uma análise um pouco mais simples. Se eu tiver dois investimentos ou duas possibilidades de investimentos e ambos estejam prometendo uma taxa de retorno de 5% ao mês, qual investimento eu deveria escolher? Ora, se a situação estiver dada dessa forma, a taxa de retorno é fixa, é igual para ambos os investimentos, nesse caso, o investidor racional escolheria aquele que tiver o menor risco. Vamos mudar um pouco a análise. Vamos imaginar agora uma situação onde o risco esteja dado. Então, dado dois investimentos, A e B, com o mesmo nível de risco. Se eu sou um investidor racional, qual investimento eu aceitaria? O A ou o B? Ora, dado que o nível de risco é o mesmo, eu escolheria aquele que tivesse o maior retorno ou a maior promessa de retorno. Está claro isso? O investidor racional, então, ele considera necessariamente sempre risco e retorno. É muito difícil tomar uma decisão olhando só um dos dois aspectos. Eu tenho que olhar necessariamente risco e retorno para que a decisão seja tomada de forma mais técnica, de forma mais precisa.